Todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem, nesse momento nós vamos estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus. E hoje o tema é: quem guardou, guarda e guardará o santo sábado do Senhor. Então nós vamos entender um pouco mais sobre o sábado hoje. A gente já estudou um pouco sobre o sábado, né, no vídeo passado. A gente avaliou um pouquinho se realmente a gente precisa guardar o sábado, quando é que o sábado começa e quando acaba, o que eu posso e o que eu não posso fazer no sábado. Então a gente avaliou de acordo com a Bíblia, se se eu posso ou não guardar o sábado, se eu preciso ou não. Então hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o sábado. Só que hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai avaliar na Bíblia quem tanto guardou o sábado. Quem guardou o sábado. E não só quem guardou, mas quem guarda hoje, até hoje, e quem ainda guardará o sábado. Então, nós vamos avaliar hoje essas três coisas, né? Quem guardou, quem guarda e quem guardará o sábado. Então, vamos começar? Primeiramente, vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Gênesis 2, do 1 ao 3. Diz o seguinte: Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, qual foi a primeira pessoa que guardou o sábado? O primeiro ser que guardou o sábado, né? Foi o próprio Deus. Deus guardou o primeiro sábado da criação, né? O primeiro sábado foi o próprio Deus que guardou. A primeira pessoa, o primeiro ser que guardou o sábado. Então a gente vê aqui que Deus, como a gente já estudou no vídeo passado, Deus aqui ele guardou o sábado, né? Ele descansou, ele abençoou e santificou. Ele fez três coisas: descansou, abençoou e santificou o santo dia do Senhor. Então, a partir desses versículos, a gente vê que o sábado, a partir daquele momento, se tornou um dia santo, um dia santificado e separado. Por que Deus fez isso? Justamente porque era um dia especial, um dia de descanso, né? Então, a gente vê que o sábado não foi só apenas Deus que guardou nesse momento aqui, né? Mas o próprio Adão e Eva também guardou. Então, a primeira pessoa foi Deus que guardou o sábado, e Adão e Eva também guardaram o sábado, com certeza, né? Porque a gente vê que Adão e Eva foram criados no sexto dia. E no sábado eles descansaram, né? Você pode até se perguntar, como é que eles descansaram se eles não estavam cansados de nada? Eles nem tinham trabalhado, eles nasceram no sexto dia e já descansaram no sábado? Como assim? É porque o sábado não é apenas um dia de descanso físico. Ele é um dia de adoração. É um dia de descanso no sentido de você carregar suas forças espirituais. É o momento em que você carrega suas forças espirituais. Então não é apenas descanso físico. O sábado não é apenas deixar de trabalhar. Não. O sábado é um dia de adoração. Um dia de você estar em comunhão com Deus 24 horas. Então, a gente vê a partir daí que Adão e Eva também guardaram o sábado, né? Até porque eles obedeciam à lei de Deus. E na lei de Deus está incluído também o sábado. Então, a gente vê quem tanto guardou o sábado: Deus, Adão e Eva. Agora vamos ver mais uma pessoa que guardou o sábado: Abraão. Abraão guardou o sábado. Nós vemos em Gênesis capítulo 26, versículo 5. Bem, Gênesis 26, versículo 5 diz o seguinte: Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então a gente vê aqui que o próprio Deus está dizendo, né? Abraão, ele obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Tipo, a gente vê
que Abraão aqui, ele guardou o sábado. Por quê? Porque o sábado ele está incluído na lei de Deus. Ele é o quarto mandamento. Então, quando Deus diz aqui que Abraão obedeceu à lei de Deus, então ele obedeceu toda a lei de Deus, né? Todos os preceitos e estatutos de Deus. Então, a gente conclui o quê? Que ele guardou também o sábado. Então, a gente vê aí que mais uma pessoa guardou o sábado na história, né? Desde o início da criação, as pessoas guardavam o sábado. E tem muitas pessoas, interessante que muitas pessoas dizem que o sábado é apenas para judeu. O sábado se iniciou apenas com judeu. Mas a gente vê a partir desses textos que não foi bem assim. O sábado se iniciou lá no Jardim do Éden. Deus criou desde o Jardim do Éden. O sábado foi criado antes do pecado. E o próprio Deus descansou Adão e Eva, e o próprio Abraão descansou antes mesmo de existir o povo de Israel. Então a gente vê aí que esse argumento de dizer que era para o povo judeu é totalmente fraco, né? Não é bem assim. A gente vê que não é bem assim. Então vamos ver mais pessoas que guardaram o sábado. Quem mais guardou o sábado? A gente vê também que o povo de Israel, o povo de Deus, né, o povo de Israel, guardou também o sábado. A gente vê isso em Êxodo, capítulo 16, versículo 4 e 5, primeiramente, vamos ler o versículo 4 e 5, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, né? E será o dobro do que colhem cada dia. Então a gente vê aqui que Deus ele iria dar pão do céu, né? Ou seja, o maná. O maná iria cair do céu para o povo de Israel se alimentar no deserto. E aqui a gente vê que o pão, né, o maná, iria cair todos os dias da semana, só que no sexto dia ele ia cair em dobro. Iria cair em dobro. Por que ele ia cair em dobro? A gente vê aqui. Porque no sábado ele não iria cair. No sábado ele não ia cair. Então ia cair dobro na sexta-feira, justamente para pegar a porção da sexta-feira e do sábado que havia de vir, porque não iria cair no sábado. Então já aguardava para no sábado a gente ter o que comer. Então, e no versículo 22 do mesmo capítulo, versículo 22, versículo 22 e 23, diz assim: Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhe ele: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. Então a gente vê aqui que todos os dias caía pão, né? Caía o maná. E eles não podiam guardar, porque se eles guardassem para o outro dia, iria criar bicho. Então eles não podiam guardar, eles precisariam pegar a porção daquele dia e comer. Depois, no outro dia, da mesma coisa, ele pegava a porção daquele dia e comia. Quando era no sexto dia, como diz assim aqui, né? Eles colhiam pão em dobro. Era o único momento que Deus permitia que eles colhessem pão em dobro e não criava bicho. A gente vê aí a proteção de Deus, né? Então a gente vê que eles pegavam o pão em dobro, né? O maná em dobro, mas não criava bicho. Por quê? Porque era justamente para guardar para o sábado, né? Porque no sábado eles não colhiam, eles não trabalhavam. Por isso que Moisés diz, né? O que tiver de cozer no fogo, cozeio. E o que tiver que cozer na água, cozeio, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, é um princípio bem interessante. Por exemplo, se você você for guardar o sábado e você precisar comer, lógico, né? Todos os dias a gente precisa comer, né? E no sábado a gente precisa comer alguma coisa que dá muito trabalho para fazer. Então você precisa preparar na sexta-feira,
Na sexta-feira você precisa preparar a comida e no sábado apenas esquenta a comida no fogo, entendeu? Então é importante esse princípio, né? Você primeiro prepara antes, né? Se for uma comida muito complicada, né? Não der para preparar no sábado, você faz antes, né? E esquenta no sábado, entendeu? Então, no sábado você tem que ter o mínimo de esforço possível. Você não pode fazer o trabalho nenhum, né? Você só faz se for extremamente necessário. Tipo, você não puder fazer em outro dia, tipo, cair no sábado e só faz se for extremamente necessário. Tipo, só faz comida no sábado se for extremamente necessário, né? Se realmente precisar e não tiver como, né? Então, a gente vê aqui que é muito importante esse princípio do sábado até para o povo de Israel. O povo de Israel guardou o sábado. Vamos ver mais pessoas que guardavam o sábado, né? Então vamos ver aqui, os estrangeiros em Israel também guardavam o sábado. Então a gente vê que não era só para o povo de Israel. Até os estrangeiros guardavam o sábado. Os estrangeiros que vinham para o povo de Israel, né? Então, a gente vai ver Isaías, capítulo 56, versículo 6. Diz o seguinte: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Então, ele está pronunciando aqui uma bênção para todos os estrangeiros que guardarem o sábado e guardarem a aliança de Deus. Então a gente vê que até o estrangeiro precisava guardar o sábado, né? Até o estrangeiro que guardasse o sábado tinha essa bênção maravilhosa. Então o sábado ele é importante para todas as pessoas, como é falado aqui, né? Todas as pessoas. Vamos ver mais um. Em Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Em Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, diz o seguinte: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então a gente vê aqui que até os profetas guardavam o sábado. Jesus, aqui Deus, né? Ele falou para o profeta Ezequiel, né? O santificar os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, né? Então a gente vê aqui que o sábado ele era um sinal entre o povo de Deus. Era um sinal, e ainda é até hoje, um sinal que identifica o povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus ele precisa guardar o sábado, né? É um sinal importante, né, que Deus deixou para identificar o povo de Deus. E aqui a gente vê, né, que os profetas, né, eles também guardaram o sábado, né? E a gente vê que muitas pessoas, eles podem até dizer assim: não, mas o sinal, o selo de Deus em nós é o Espírito Santo, não é o sábado. É verdade, o Espírito Santo é o selo de Deus em nós. Mas o sábado também é. A gente tem dois selos. O Espírito Santo é o selo interno, né? No caso, interno. E o sábado é o selo externo. Como assim? O Espírito Santo, você recebe ele a partir do momento que você se batiza. Quando você se batiza, você recebe o Espírito Santo. Você é selado com o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo, ele age internamente. Internamente. E ao mesmo tempo que ele age internamente, vai produzindo frutos. E esses frutos são justamente as obras externas. Então, automaticamente, se eu tenho o selo do Espírito Santo em mim, eu vou guardar o sábado. Entendeu agora? Porque se eu tenho o selo do Espírito Santo, ele vai agir em mim para que eu produza obras externas, ou seja, guardar o sábado. Então, se eu tenho o selo do Espírito Santo, eu também tenho o selo do sábado. Entendeu agora? O Espírito Santo é um selo interno, o sábado é o selo externo. Entendeu agora? Então é muito importante a gente entender isso, né?
Então, o sábado é um sinal muito importante para o povo de Deus, né? Vamos ver agora mais uma pessoa que guardou o sábado. Lucas 4, versículo 16. Lucas 4,16 diz o seguinte: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, o que a gente vê aqui? Jesus, ele pregando em Nazaré. Então, como diz aqui, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, que era a igreja daquela época, segundo o seu costume, ou seja, sempre ele fazia isso. Todo sábado Jesus estava na igreja. Todos os sábados Jesus ia para a sinagoga. Ou seja, era o costume de Jesus fazer isso. E se levantou-se para ler. E ele pregava na sinagoga nos sábados. Era costume de Jesus fazer isso nos sábados. Você pode até dizer, mas Jesus fazia isso sempre, todos os momentos. Mas ele fazia mais no sábado. Porque se fosse sempre, em todos os momentos, né, todos os dias, não estaria especificando aqui. Porque fala aqui que era um sábado, que era no sábado. Ele poderia falar todos os dias, mas não falou. Ele disse no sábado. No sábado ele foi para a sinagoga. Porque ele especificou aqui o dia. Então, com certeza, Jesus era costume dele guardar o sábado. Ele guardava o sábado, ele ia para as sinagogas, ele pregava. E tem outros versículos que falam também que ele guardou o sábado. Por exemplo, no mesmo capítulo 4, né, no versículo 31, diz de novo, ó, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Veja só, Jesus ensinava no sábado. Então veja que interessante, né? Jesus, ele guardava o sábado, né? E muitas pessoas dizem, não, mas é difícil guardar o sábado, mas eu não quero guardar o sábado é para judeu. Se o próprio Jesus guardou o sábado, tem muitas pessoas que dizem que Jesus guardou o sábado porque ele era judeu. Mas não é bem assim. Existem muitas tradições judaicas que Jesus não seguiu. Não seguiu. Mesmo ele sendo judeu. Então, se o sábado não era para ser guardado, Jesus não iria seguir o sábado. Para que ele iria seguir uma lei que já estava abolida? Então, se ele estava guardando aqui o sábado, então era para dar o exemplo. Era justamente porque o sábado estava ainda em vigência. Precisava sim ser guardado o sábado. Porque se não precisasse, ele não iria guardar, né? Assim como ele fez em outras leis também, em outras tradições que ele não fazia. Por exemplo, a tradição dos fariseus de lavarem as mãos no ritual. Faziam um ritual para lavarem as mãos antes de comer. Eles faziam um ritual enorme lá de lavar as mãos antes de comer. Jesus e os discípulos não fizeram isso. Era a tradição judaica. Era uma tradição para eles fazerem isso. Mas ele não fez. Por que ele não fez? Porque não era necessário. Então, se o sábado não fosse necessário, ele também não faria. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Jesus, ele não guardou o sábado porque ele era judeu. Ele guardou o sábado porque ele o sábado faz parte da lei de Deus. E é importante que todos guardem. E ele obedecia à lei de Deus. Então, é importante a gente entender isso. Até porque, como a gente viu em outros versículos, né? Jesus disse assim, eu não vim para revogar a lei. Não penseis que vim revogar a lei. Vim para cumprir a lei. Então, a gente tem que entender isso, né? Jesus não veio abolir lei. Jesus veio cumprir a lei, né? Então, vamos ver mais pessoas que guardaram o sábado. Bem, a gente vê também um argumento que muitos usam, né? De dizer assim, Jesus só guardou o sábado antes, mas depois que Jesus morreu na cruz, aí o sábado foi abolido, né? Porque antes ele guardava, mas depois da cruz não precisa mais guardar. Se é realmente isso, vamos ver agora se realmente é assim, né? Lucas 23, versículos 54 ao 56. Vamos ver. Lucas 23, 54 ao 56. Diz assim, era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo,
viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então veja aqui os versículos começam, né? Era o dia da preparação. O dia da preparação é na sexta-feira, né? O dia da preparação. E começava o sábado, ou seja, era quase que estava começando o sábado. Jesus tinha morrido de 3 horas da tarde. 3 horas da tarde Jesus morreu na cruz. E depois, né, tava quase começando o sábado, tava quase no pôr do sol, quase no pôr do sol. E as mulheres né, que tinham vindo da Galileia, que era justamente Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, né, que estavam seguindo Jesus, né, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, foi justamente no momento em que Jesus morreu, né? E elas estavam muito apressadas para preparar aromas e bálsamos para ajeitarem o corpo de Jesus logo, para deixarem no túmulo, para descansarem no sábado, né? E então diz, né? Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, quando deu o pôr do sol, a parte escura, descansaram segundo o mandamento. Então, mesmo depois da morte de Jesus, mesmo depois de Jesus ter sacrificado na cruz, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena guardaram o sábado. E aí? Como é que fica? Tá vendo aqui? As duas guardaram o sábado, mesmo depois da morte de Jesus. Como explicar isso? Outra coisa, Jesus, no próprio túmulo, guardou o sábado. Depois eu vou falar um pouco sobre o domingo, que muitos dizem que Jesus ressuscitou no domingo, por isso a gente deve guardar o domingo. Ele ressuscitou no domingo, mas ele não disse que era para guardar o domingo. Jesus, ele ressuscitou no domingo, mas se você perceber, ele guardou o sábado. Porque ele morreu na sexta-feira, no sábado ele descansou no túmulo e no domingo ele ressuscitou. Você percebeu por que ele faria isso? Ele deixou de ressuscitar no sábado. Por que ele deixou de ressuscitar no sábado? Ou até de morrer no sábado? Por que ele não morreu no sábado? Justamente porque no sábado era o dia de descanso dele. Então ele descansou no túmulo. Para você ver, Jesus, mesmo depois da sua morte, ele guardou o sábado descansando no túmulo. E após o sábado, ele ressuscitou. Tá vendo aí? Então, mesmo depois da morte de Jesus, o próprio Jesus deu o exemplo guardando o sábado, né? Então é interessante a gente perceber isso, né? E vários outros eventos que aconteceram, né? Bem, a gente vê também que os apóstolos guardaram o sábado. Os apóstolos, mesmo depois da ressurreição de Jesus, Jesus foi para o céu e os apóstolos continuaram guardando o sábado. A gente vê isso em Atos, capítulo 13, versículo 13 e 14. Diz assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfília. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perges para Antioquia da Písila, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Então eles também iam no sábado para a sinagoga. Para você ver, eles guardavam o sábado. E não é só nesse capítulo, mas também no capítulo 17 de Atos, 17, versículo 2, diz o seguinte: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das escrituras. Então Paulo, ele ia nas sinagogas a ensinar justamente no sábado. Por 3 sábados ele ia nas sinagogas arrazoando com os judeus, né? Falando das escrituras. Então a gente vê aqui que o próprio apóstolo Paulo guardou o sábado, né? Indo para a sinagoga no sábado. E no capítulo 18, versículo 14, diz assim: Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade,
Ó judeus de razão séria, atendei-vos. Então, a gente vê aqui. Peraí que eu me perdi. Aqui. A gente vê que esse momento, né? Eu acho que eu errei o versículo aqui. Acho que está errado. Bem, a gente viu alguns versículos, né? Aqui. Que fala justamente de Paulo guardando o sábado, né? O apóstolo Paulo guardou o sábado, né? Então, eles guardavam o sábado. A gente vê que eles guardavam o sábado. Mesmo depois de Jesus ter ressuscitado e ido para o céu. Então, quem mais guarda o sábado? Agora, pronto, a gente viu quem guardou o sábado. A gente já viu quem guardou o sábado. Quem guardou o sábado. Agora vamos ver quem é que guarda o sábado hoje em dia. Quem é que guarda o sábado hoje em dia? Em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz o seguinte: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. E no capítulo 14, deixa eu ver aqui, capítulo 14, versículo 12, diz assim: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então aqui está falando da igreja remanescente, os remanescentes. A igreja verdadeira, a igreja de Cristo nos últimos tempos. A igreja de Cristo justamente tem essas características. Tem a fé em Jesus e guarda os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Os 10 mandamentos de Deus, a gente já sabe quais são, né? Então a gente vê que o sábado está lá incluído nos 10 mandamentos, hein? O sábado está lá incluído. Então a igreja verdadeira, ou seja, o remanescente de hoje, precisa guardar o sábado, né? Então a igreja verdadeira precisa guardar o sábado. Aqui está, né? Os que guardam os mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus, e têm a fé em Jesus. Então a gente vê aqui uma demonstração de quem é que guarda os mandamentos de Deus. Aliás, quem é que guarda o sábado hoje, né? Justamente a igreja verdadeira, remanescente. E agora nós vamos para o último, né? Isaías 66, versículo 22 e 23. Isaías 66, versículo 22 e 23 diz o seguinte: Porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então a gente vê aqui que quem guardará o sábado? No fim dos tempos, quando a gente estiver na nova terra, no novo céu e na nova terra, como diz aqui, será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, até na nova terra, no novo céu e na nova terra, nós iremos adorar o Criador em que dia? No sábado. Então a gente vai guardar o sábado até mesmo no céu e na nova terra. Olha que interessante. Então a gente vê aí que se todas essas pessoas que eu falei até agora guardaram o sábado, se o remanescente de Deus, que é a igreja verdadeira, guarda o sábado, como a gente viu em Apocalipse, e se os salvos ainda vão guardar o sábado também na nova terra e no céu, por que a gente não vai guardar o sábado hoje? É uma prova que nós precisamos guardar o sábado. Não é possível que depois de todos esses textos você ainda não queira guardar o sábado. Você tem que entender isso, que a Bíblia ela fala várias vezes do sábado. Várias vezes. Tem mais de 100 textos falando sobre o sábado. E a gente vê aqui que Deus é isso que Ele quer da gente. Ele quer que a gente guarde o santo dia dele. Depois de todos esses textos, se você realmente não quer guardar o sábado, então você está transgredindo a lei de Deus, né? Aqui você já ficou óbvio, né? Que Deus ele quer que a gente guarde o sábado. Não tem como nem você ir contra isso, né? Porque aqui já está bem óbvio, né? Tipo, já está comprovado. Então, não existe essa história de Jesus aboliu a lei
do sábado na cruz. Não existe isso. Não existe nenhum texto falando sobre isso. Não existe nenhum texto falando que agora o dia santo é o domingo. Não existe nenhum texto falando sobre isso. Eu duvido você falar aqui nos comentários algum texto que fale que o domingo é o dia santo. Que Jesus disse agora o domingo é dia santo. Não existe. Não existe texto falando sobre isso. Então veja. Espero que você tenha entendido, né? Espero que você tenha aprendido sobre o sábado, né? Que todas essas pessoas guardaram o sábado, que o remanescente guarda o sábado e que os salvos vão guardar o sábado. Então, é importante que a gente guarde o sábado hoje, né? Porque faz parte da lei de Deus. Então, espero que tenham gostado, né? Esse vídeo ficou bastante longo. Então, espero que tenham gostado bastante do vídeo. Fiquem com Deus e até mais.